Prefácio por Seth. As circunstâncias que envolveram a entrega do prefácio de Seth pela Jane, enquanto ela estava em transe, são dadas na seção 685, de 25 de fevereiro de 1974, na seção 1. Depois de um intervalo no meio da sessão, Seth começou o material abaixo, às 10h57 da noite. Ele sempre indica cada palavra, expressão ou frase a ser sublinhada. Desta vez, ele também chamou cada parágrafo à medida que ditava, bem como alguma das pontuações. Para mostrar o sentido de organização do próprio Seth nessas ocasiões, deixei algumas das suas instruções nos 3 primeiros parágrafos. Agora, prefácio. Existe uma realidade desconhecida, entre aspas como dado. Eu faço parte dela e você também. Novo parágrafo. Pausa longa. Há algum tempo atrás, eu apareci de repente no seu espaço e tempo. Desde então, tenho falado com muitas pessoas. Ponto final. Este é o meu 3º livro. Não haveria nada de estranho para ninguém em tudo isso se eu tivesse nascido no seu mundo, num corpo próprio nos seus termos habituais. Em vez disso, comecei a expressar-me falando através da Jane Roberts. Ponto final. Em tudo isso, houve um objetivo, e parte desse objetivo está nesse livro. Novo parágrafo. Cada indivíduo é uma parte da realidade desconhecida. Devido à minha posição, no entanto, eu sou obviamente mais parte dela do que a maioria. A minha consciência psicológica faz a ponte entre mundos dos quais você está conscientemente ciente e outros que parecem, pelo menos, escapar à sua atenção. A mulher através da qual falo encontrou-se numa situação invulgar, pois nenhuma teoria, metafísica, psicológica ou outra do tipo, podia explicar adequadamente a sua experiência. Ela foi levada a desenvolver a sua própria, portanto, e este livro é uma extensão de certas ideias já mencionadas em Adventures in Consciousness. Para escrever esse livro, Jane Roberts recorreu a profundos recursos de energia. 11:11. A realidade desconhecida, no entanto, é suficientemente desconhecida para os alcances habituais da consciência mais flexível, nos seus termos, para que só possa ser abordada por uma personalidade tão envolvida nela como eu. No entanto, uma vez expressa, pode ser compreendida. Um dos meus objetivos tem sido, então, tornar essa realidade desconhecida conscientemente conhecida. O ser humano pensava, historicamente falando, que havia apenas um mundo. Agora, ele sabe que não é assim, mas ainda se agarra à ideia de um Deus, de um eu e de um corpo através do qual o exprime. Há um Deus, mas dentro deste Deus há muitos. Há um eu, mas dentro deste eu há muitos. Existe um corpo num tempo, mas o eu tem outros corpos em outros tempos. Todos os, entre aspas, tempos existem ao mesmo tempo. Pausa longa. Historicamente falando, a humanidade escolheu uma certa linha de desenvolvimento. Nela, a sua consciência especializou-se, concentrando-se em particularidades agudas da experiência. Mas sempre inerente, psicológica e biologicamente, tem havido uma possibilidade de uma mudança nesse padrão, uma alteração que efetivamente levaria a raça para outro tipo de clima. 11:22.
Tal desenvolvimento, contudo, necessitaria, antes de tudo, de uma ampliação dos conceitos sobre o eu e de uma compreensão maior do potencial humano. A consciência humana está agora num estágio em que esse desenvolvimento não é apenas viável, mas necessário, se a raça quiser alcançar a sua maior realização. A experiência de Jane Roberts, até certo ponto, sugere a natureza multidimensional da psique humana e dá pistas sobre as capacidades que estão dentro de cada indivíduo. Estas fazem parte da sua herança racial. Elas notificam pontes psíquicas que ligam as realidades conhecidas e, entre aspas, desconhecidas, nas quais vocês habitam. Enquanto tiverem conceitos altamente limitados sobre a natureza do eu, não podem começar a conceber uma divindade multidimensional, ou uma realidade universal na qual toda a consciência é única, inviolada, e ainda assim, dada a processos de organização e significados infinitos. Nos meus outros livros, utilizei muitas ideias aceites como trampolim para conduzir os leitores a outros níveis de compreensão. Aqui, quero deixar claro que esse livro dará início a uma viagem em que pode parecer que o familiar é deixado para trás. No entanto, quando terminar, espero que descubram que a realidade conhecida é ainda mais preciosa, mais, entre aspas, real, porque a encontrarão iluminada, tanto interior como exteriormente, pelo rico tecido de uma realidade, entre aspas, desconhecida, que agora se vê emergir das partes mais íntimas da vida cotidiana. Dê-nos um momento. Pausa às 11h35. Os seus conceitos de personalidade estão agora te limitando, pessoalmente e em massa. E, no entanto, as suas religiões, metafísicas, histórias e mesmo as suas ciências estão ligadas às suas ideias de quem são e do que são. As suas psicologias não te explicam a sua própria realidade. Elas não podem conter a sua experiência. As suas religiões não explicam a sua realidade maior. E as suas ciências deixam vocês igualmente ignorantes sobre a natureza do universo em que habitam. Essas instituições e disciplinas são compostas por indivíduos, cada um restringido por ideias limitadoras sobre a própria realidade privada. E é assim, com a realidade privada, que começaremos e regressaremos sempre. Ponto final. As ideias contidas nesse livro têm como objetivo expandir a realidade privada de cada leitor. Podem parecer esotéricas ou complicadas, mas não estão fora do alcance de qualquer pessoa que esteja determinada a compreender a natureza dos elementos desconhecidos do eu e do seu mundo maior. Assim, o livro teve um início privado. O marido da Jane Roberts, o Robert Butts, perguntava-se sobre a morte da sua mãe, a 19 de novembro de 1973. Numa sessão, a de número 679, em 4 de fevereiro de 1974, ele trouxe algumas fotografias antigas. Agora, a vida depois da morte tem sido normalmente descrita de acordo com as velhas ideias aceites sobre um eu e conceitos limitados de personalidade. No entanto, eu aproveitei essa oportunidade para começar este livro. Pausa longa. O eu é multidimensional quando está fisicamente vivo. É um triunfo da identidade espiritual e psicológica, escolhendo sempre, dentre uma miríade de realidades prováveis, o próprio foco claro e incontestável. Quando não nos apercebemos disto, projetamos sobre a vida após a morte todas as velhas concepções equivocadas. Esperam que os mortos sejam pouco
diferente dos vivos, e se é que acreditam na vida após a morte. Mas talvez mais em paz, mais compreensivos e, assim se espera, mais sábios. Pausa às 11h51, e depois com muita ênfase. O fato é que em vida você oscila delicada e perfeitamente entre realidades, e faz o mesmo depois da morte. Aproveitei então a oportunidade para explicar a grande liberdade disponível à mãe do Robert Butts depois da morte, mas também para explicar os elementos da realidade dela presentes em vida, que lhe tinham sido vedados para ele conscientemente, devido aos conceitos da humanidade sobre a natureza da psique. De vez em quando, comento fotografias que pertencem à família Butts, incluindo Jane Roberts, mas qualquer leitor pode olhar para fotografias antigas e colocar as mesmas questões, aplicando o que aqui é dito à sua experiência privada. A realidade, entre aspas, desconhecida, você é o próprio equivalente conhecido dela. Então, conheça-se a si mesmo. A sua consciência vai se expandir à medida em que se familiarizar com essas ideias.